Olá, nono ano, e trago para vocês uma breve revisão geral sobre o contexto histórico do Barroco e o Barroco no Brasil. Bom, meus queridos alunos, o Barroco, ele foi uma escola literária onde teve início no final do século XVII, onde no nosso país, no Brasil, essa tendência foi uma tendência artística, que teve grande destaque na arquitetura, na escultura, na pintura e na literatura. Já o barroco europeu, todo o seu contexto histórico foi traduzido através de fortalecimento dos estados europeus, implantação sistemática do capitalismo, expansão do comércio colonial, aparecimento e desenvolvimento da ciência moderna de Galileu e Newton, reordenação teocrática da vida, onde a Contra-Reforma e a Companhia de Jesus e o Calvinismo estavam em destaque. Bom, dentro do barroco europeu e o barroco brasileiro, surgiram um contexto histórico e social, onde que o barroco ele foi introduzido no Brasil por intermédio dos jesuítas, inicialmente no final do século XVI, onde tratava-se de um movimento apenas destinado à catequização. Já a partir do século XVII, o barroco passa a se expandir para os centros de produção açucareira, especialmente na Bahia, por meio das igrejas. Assim, a função da igreja era ensinar o caminho da religiosidade e da moral a uma população que vivia desregradamente. Já no barroco, no Brasil, o nosso querido barroco brasileiro, ele foi influenciado pelo barroco português, onde o estilo se desenvolveu durante o período colonial, no chamado Século do Ouro, em Minas Gerais. Nessa época, a primeira capital do Brasil, meus queridos alunos, era Salvador, que foi transferida para o Rio de Janeiro, onde, no barroco mineiro, como eu citei para vocês, como vocês viram na aula passada, merece destaque nosso grande escultor e arquiteto brasileiro Aleijadinho. Já no barroco brasileiro, ou ainda no barroco brasileiro, ressalta três aspectos importantes referentes ao seu contexto histórico: a escravidão negra no Brasil, colônia, o movimento da reforma na Europa, a Bahia como centro social, político, econômico e artístico. Bom, também dentro do barroco brasileiro nós temos dois precursores, dois poetas importantíssimos, que nós trazemos Bento Teixeira, com o seu livro Prosopopeia, e Gregório de Matos, com os seus tecetos, os seus sonetos importantíssimos, onde ele desencadeou toda uma ramificação desde o barroco europeu até o barroco brasileiro. Bom, a poesia barroca, ela se caracteriza pelo seu estilo lúdico e pelo brinquedo verbal, ou seja, ela traz toda a ramificação gramatical das figuras de linguagem, onde nós temos aí uma figura de pensamento, figuras de construção, figuras de som, onde retrata toda uma metáfora, todo o pleonasmo, toda uma prosopopeia, toda uma metonímia, toda uma sinestesia, toda uma silepse, e assim sucessivamente todas as classificações que envolvem as figuras de linguagem. Corresponde principalmente ao culto da forma e do verso, do que da essência do conteúdo, do sentimento e da emoção lírica, porque nós estamos falando de uma literatura religiosa. Apresenta, assim, poetas isolados em antologias organizadas com idêntico espírito ao que presidiu, gente, a compilação dos cancioneiros medievais. E esses cancioneiros medievais, nós trazemos em destaque Padre Antônio Vieira, que foi um dos grandes percussores também da poesia barroca. Bom, meus queridos alunos, espero que vocês tenham aí subentendido da nossa revisão geral todo o contexto histórico através dessa breve revisão sobre o barroco e o barroco no Brasil. Fica aqui o meu abraço caloroso para todos vocês e até a nossa próxima aula. Orem, meus queridos alunos, e estudem. Estudem bastante, viu? Continue com seus estudos em dias, porque mesmo à distância, mas não muda a forma de se aprender.
A professora Viviane, ela sempre teve essa concepção com ela. Independente da forma geográfica ou da posição de distanciamento que nós nos encontramos, se nós queremos aprender, não tem dificuldade, não tem obstáculo algum que nos impeça. Só através do conhecimento é que nós vamos estar com nossa porta aberta para um novo horizonte. Então, meus queridos alunos, estudem bastante, que vocês só têm a ganhar. Se preparem para a prova, que a prova está maravilhosa. Ok, meu nono ano? Fica aqui o meu abraço caloroso mais uma vez para vocês e até a nossa próxima aula. Um cheiro no coração de todos vocês, meus queridos alunos.